Olá a todos, sejam bem-vindos à terceira aula de OpenVSP e nessa terceira aula a gente estará abordando o componente Fuselage. O componente Fuselage pode ser inserido na nossa área de trabalho através de três formas distintas. A primeira forma é o próprio componente Fuselage, a segunda é o componente Stack e a terceira é o Transport Fuse. Dentre os três, o Transport Fuse é o mais fácil de ser modelado e o Fuselage e o Stack possuem características semelhantes, porém são um pouco mais difíceis de ser modelados, exigem mais parâmetros a serem definidos. Dentre os três eu prefiro o componente Stack. O primeiro componente que a gente vai trabalhar é o componente Transport Fuse. Ele é um dos últimos listados e um dos mais fáceis de ser trabalhados. Ele possui geometria muito similar a uma aeronave de transporte e tem poucas variáveis a serem definidas. Você pode estar trabalhando, por exemplo, na localização dessa fuselagem, como também nas propriedades que definem a geometria dessa fuselagem. A gente pode trabalhar no comprimento total, por exemplo, colocar 20 metros de comprimento. Podemos também definir o diâmetro máximo dessa fuselagem, como também podemos definir o comprimento do cockpit, como também o comprimento da seção que é ligado com as empenagens. Você pode também estar mexendo nessas duas variáveis que definem a localização da extremidade frontal e da extremidade traseira em relação à linha média que cruza a seção intermediária da nossa fuselagem. Por exemplo, se eu colocar o After Center como center como 0, você verá que a linha central que liga a ponta aqui do cockpit está alinhada com a linha central da nossa seção intermediária. A mesma coisa eu fiz aqui, cuidadosamente, para a seção que é interligada com a empenagem horizontal. Se a gente colocou como 0, ele tem um alinhamento da seção. Outro parâmetro que a gente pode trabalhar, ele interfere nas características da elipse da extremidade traseira da nossa fuselagem. Esses dois valores eles são definidos entre 0 e 1. Ele não chega literalmente a 0, porém ele chega muito próximo. Mas, se você colocar como 1, você tem que a largura máxima da fuselagem na extremidade traseira ele coincide com o diâmetro máximo da seção intermediária. A mesma coisa pode estar sendo feita para a altura dessa seção. E com isso, a gente vê que a extremidade traseira da nossa fuselagem tem o mesmo diâmetro que a seção anterior a ela. E com isso, essa seção está totalmente definida para o nosso trabalho. O próximo componente da nossa lista é o componente Fuselage. Adicionando ele na nossa área de trabalho, você verá que ele tem um pouco mais de variáveis a serem definidas. A primeira delas, que você pode estar mexendo, é a localização da nossa fuselagem. O segundo componente da nossa aba é o exec. No exec, você está definindo a forma de cada seção da nossa fuselagem. Na localização 0, temos esse ponto aqui. Se você quer ter uma fuselagem cuja seção frontal não seja definida por um ponto, mas por exemplo um círculo, você pode estar selecionando o tipo de seção aqui através dessa lista. Por exemplo, eu vou selecionar um círculo e aumentar o diâmetro dessa seção frontal. Como vocês podem estar vendo, a nossa malha nessa seção ela é aberta. Para fechar essa malha, você vem em Design e seleciona Nose Cap Type como Flat, e com isso nossa seção está fechada. Você também pode estar definindo outras geometrias de malha, e essa malha interfere à frente dessa seção. Com o Flat você tem a malha totalmente alinhada com a seção, e você também pode estar definindo a ligação dessa seção frontal com a seção final da nossa fuselagem.
através do Design Policy. Se eu selecionar, por exemplo, o Loop, a nossa seção frontal estará ligada diretamente com a seção traseira da nossa fuselagem. Voltando ao estado original, quando você volta para o estado original, a seção traseira é modificada devido às modificações anteriores. E para fechar esse último ponto aqui da seção traseira da nossa fuselagem, eu venho em Tail Cap Type e seleciono, por exemplo, o Flat. Mas, se quiser retornar à forma original, eu posso simplesmente retornar aqui para o nosso ponto. E selecionando também a última seção, eu modifico para ponto. Outras formas de geometrias podem estar sendo aplicadas na nossa fuselagem. Você pode estar utilizando, por exemplo, um fuse file. Com isso, você importa para o nosso OPVSP um arquivo de pontos que está definindo o comportamento da nossa fuselagem. De forma similar, você pode estar utilizando perfis para definir as seções intermediárias. Se você tem algum perfil NACA em mente, por exemplo, você pode vir aqui e selecionar o For Series. E com isso você define o seu NACA, que é utilizado na seção intermediária da nossa fuselagem. Eu vou colocar, por exemplo, um NACA 0010, por exemplo. E como vocês podem ver, a seção final da nossa fuselagem está definida por um NACA. Enfim, há uma série de propriedades e formas distintas que você pode estar utilizando. Uma das propriedades interessantes é o Rounded Rectangle. Com o Rounded Rectangle, você consegue definir uma seção retangular para a nossa fuselagem. Eu posso estar trabalhando na altura da nossa seção. Não aparenta ser uma altura, mas isso depende do ponto de vista. Vamos colocar na visão lateral. Com isso vocês podem perceber que está sendo variada a altura da nossa seção retangular. Definir a largura da nossa seção retangular e também o raio de arredondamento das laterais do nosso retângulo. O parâmetro K-Corner, ele define se a malha que cruza a nossa fuselagem, ela cruza as quinas da nossa seção retangular. Se eu selecionar isso como falso, a nossa malha não necessariamente cruzará as quinas da nossa seção retangular. Outras propriedades que você pode estar mexendo, ele vem em skinning. No parâmetro skinning, você trabalhará com as características da malha que cruzam de uma seção a outra. Por padrão, o OPVSP ele considera a simetria da seção superior para a seção inferior e do lado direito para o lado esquerdo. Se você utilizar um perfil circular, por exemplo, para a nossa seção intermediária, também posso considerar essas 4 quinas dessa forma. Desselecionando a simetria em ambos os lados, você pode estar mexendo nas propriedades da malha que antecedem o lado direito da nossa fuselagem quanto do lado esquerdo. E, por exemplo, eu vou selecionar aqui a nossa seção intermediária. Na seção intermediária, a nossa malha tem um ângulo de 0 graus em relação ao eixo X. Se eu colocar 45 graus, vocês podem ver que a linha em preto que cruza a nossa seção intermediária, ela tem uma deflexão de 45 graus para o lado esquerdo e para o lado direito. Se eu quiser, por exemplo, ter um alinhamento de 45 graus no lado esquerdo e 0 graus no lado direito, eu desseleciono essa opção de simetria e modifico a nossa propriedade no lado direito. E com isso temos a malha alinhada de uma seção que estou trabalhando com a seção posterior em um ângulo de 0 graus. A gente pode estar fazendo a mesma coisa para as outras propriedades e modelar a nossa fuselagem conforme a nossa necessidade. Esse parâmetro, essa aba Skinning, ela é interessante quando você tem uma planta de fuselagem que você inseriu no nosso plano de fundo do OPVSP. Relembrando a primeira aula,
Você pode estar mudando o plano de fundo na nossa área de trabalho através do Window e Background. E com isso você seleciona a imagem de interesse que você quer colocar no plano de fundo. Com a imagem selecionada, você posiciona a nossa fuselagem em cima dessa imagem e vai trabalhando nessas variáveis até atingir as suas necessidades. E com isso, você tem uma ferramenta completa para a modelagem da sua fuselagem. Outro componente da nossa fuselagem que a gente pode estar trabalhando é o exec. O exec ele permite definir a localização das suas seções em relação à extremidade frontal da nossa fuselagem. Se a gente vir em design, você consegue alterar o comprimento total da nossa fuselagem. Se alterar para 15 metros, nossa fuselagem será encurtada. E as seções estão deslocadas com uma porcentagem relativa em relação ao nosso ponto da extremidade frontal. A primeira seção, essa selecionada em azul, está a uma distância de 25% do comprimento total da fuselagem. A seção posterior está a 50% e a penúltima seção em 75%. A última seção ela é definida obrigatoriamente para ser localizado a 100% do comprimento total da nossa fuselagem. Se você quiser, por exemplo, inserir uma nova seção na nossa fuselagem, você não conseguirá colocar isso através do Insert no último ponto. Você precisa vir uma seção intermediária e selecionar o botão Insert, e com isso você consegue definir uma nova seção. O último componente da nossa lista ele é o Stack. O componente Stack é um dos meus favoritos. Ele permite que você define uma nova seção, por exemplo, a partir da última seção. Se você vir aqui na última seção e clicar em Insert, é colocado um novo ponto como uma seção intermediária da nossa fuselagem. Esse novo ponto, por exemplo, eu vou estar deslocando ele com ΔX de 1 metro em relação à seção anterior. Essa aqui é uma diferença básica desse componente em relação ao componente fuselage que a gente viu anteriormente. Aqui, cada seção que a gente está trabalhando, ele é deslocado em deltas x, y, z em relação à seção anterior. Se eu vim aqui, por exemplo, na seção da extremidade frontal para a seção posterior, ele está definido com um ΔX de 1 metro. E esse componente de fuselagem ele possui as mesmas características do nosso componente fuselage. Você pode estar alterando o tipo de geometria que é aplicada em cada seção. Você pode estar fechando a malha do nossa extremidade frontal e traseira. E você tem as mesmas variáveis para trabalhar no nosso skinning da nossa fuselagem. Porém, a diferença crucial desse componente para o componente fuselage é a forma que cada seção é definida na nossa fuselagem. Aqui você trabalhará com deltas que define a posição da seção que a gente está trabalhando em relação à seção anterior. E com isso encerramos a nossa terceira aula de OPVSP. Na nossa terceira aula, vocês aprenderam a definir a fuselagem através de 3 componentes distintos, que é o fuselage, o stack e o transport fuse. Você pode estar utilizando esses componentes para definir outras coisas além de fuselagem. Na nossa aeronave que foi apresentada na primeira aula de OPVSP, eu utilizei o componente stack para trabalhar na forma das varetas de fibra de carbono que acompanhavam a fuselagem do começo ao fim. Então, você pode utilizar esses componentes que o OPVSP fornece para criar novas geometrias, não necessariamente aquilo que ele foi predestinado a ser utilizado. Então, a minha recomendação é: abra um OPVSP, selecione esses componentes e criem geometrias diferentes, trabalhem nas propriedades dela para dar forma àquilo que você quer criar. Então, essa é a minha recomendação dessa aula.
e até a próxima aula.